Modelo de resposta à intervenção, RTI, que é a sigla do inglês. Isso é o que você precisa conhecer para entender o que é uma educação inclusiva. Eu estou querendo dizer uma que seja efetiva, uma que seja de verdade. Ela depende de uma série de coisas. Eu vou explicar para vocês aqui o que é RTI, o que é esse modelo de resposta à intervenção. Vou mostrar para vocês uma bibliografia também, para quem quiser perseguir isso aqui. Isso é um modelo utilizado pelos países desenvolvidos para se fazer o processo de educação inclusiva, que, aliás, é muito diferente do que, em geral, se faz no Brasil, né? As pessoas perguntam para mim, o que você acha da inclusão no Brasil? Eu falo, olha, a gente pode fazer, né? Isso pode acontecer, deve acontecer, mas hoje a gente não tem ainda isso, né? A gente tem matrícula na escola comum, mas o processo de educação inclusiva ainda a gente está distante. Fica aí para a gente conversar que eu vou explicar para vocês. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo em práticas baseadas em evidências, né? Em qualquer lugar do mundo desenvolvido, basicamente o que você vai falar para a educação inclusiva é RTI. É modelo de resposta à intervenção. E por que é importante a gente entender isso aqui? Porque, por exemplo, eu tenho aí curso, palestra, fico fazendo divulgação científica aqui na internet, né? Então a gente sempre lida com muitas pessoas que individualmente estão em algum lugar da educação, né? Ou são gestores, ou são de sala de recursos, são diretores, são professores regentes, né? E que querem fazer uma ação individual, por isso estão estudando, sei lá, várias diferentes coisas aí com diferentes ênfases, o que é muito bom, mas eles querem pegar aquilo, claro, e querem, né, transformar a educação em que eles participam, né, para uma educação verdadeiramente inclusiva. E não tem jeito de fazer isso individualmente. É claro que individualmente, se você for um excelente profissional, se você entender sobre as práticas com evidência para uma certa área, é claro que você vai conseguir fazer coisas muito melhores do que você faz, né? É possível dar um suporte totalmente diferenciado, mas a educação inclusiva, ela é um sistema, ela envolve mais coisas. Um indivíduo particular, seja ele quem for, não vai conseguir resolver a questão. Muitas vezes o gestor, eu disse, né, que às vezes é o gestor, ele não está ali representando aquela gestão, ele não é quem manda, ele não está com as possibilidades na mão dele de fazer uma mudança estrutural, né? Ele está pensando um pouco mais na sua ação individual. Isso tem uma limitação muito grande. A gente só vai conseguir ultrapassar essa barreira quando a gente fizer esse sistema, né? Claro que pode depois surgir outros, mas hoje esse é o sistema com melhor evidência, não há qualquer dúvida. Bom, e esse sistema, ele vai resolver algumas contradições, alguns problemas. Eu vou dar dois exemplos aqui do que se fala muito, por exemplo, em palestras, qualquer coisa assim, né? Cursos de educação especial inclusiva, né? Se diz assim, uma coisa que é bem recorrente. Olha, não existe ou não deve existir aluno e aluno de inclusão, né? Essa divisão, ela já é excludente. É verdade. Mas como é que você faz isso? Vou dar outra aqui, que é bastante comum as pessoas dizerem, né? Bom, a educação inclusiva, né, ela não é uma educação que é baseada no diagnóstico médico ou no modelo médico. A gente é baseado no repertório acadêmico do indivíduo. Então, eu não posso ficar dependente de diagnóstico, submetido a diagnóstico, né? O processo é outro. Tá, mas como é que você faz isso? Porque, veja, frase bonita para pôr no Instagram, legal, já estamos satisfeitos. Mas como é que eu resolvo isso? Então, a RTI, ele apresenta uma trilha, um caminho para organizar um sistema que seja, de fato, inclusivo. O sistema de RTI pode ser organizado de várias formas diferentes. Eu vou me basear nesse livro aqui, RTI, Modelo de Resposta à Intervenção, da Olga Andrade, Paulo Estevão Andrade e Simone Capellini. A Simone é um grande nome, é uma grande pesquisadora brasileira. E, para mim, esse é o melhor livro sobre educação especial inclusiva em língua portuguesa. Para mim, é o melhor livro. É, de fato, um livro espetacular. Eu vou colocar o link aqui embaixo para vocês, da Amazon. Tá? Ele é baratinho, 50 e poucos reais, por aí, 60 e poucos, não sei. E esse, claro, pode variar, né? Esse livro, ele é muito bom, ele explica muito bem como que se faz todo o processo de organização do RTI e
ele vai focar mais no modelo de 3 níveis, que é o modelo mais utilizado, que é o que eu vou explicar aqui, tá? 3 níveis eu vou mostrar depois uma outra bibliografia que descreve essas estratégias. Mas deixa eu só explicar antes aqui, ó, quais são esses 3 níveis. Primeiro nível, universal. É para todo mundo. É aquilo que eu vou aplicar com todos os estudantes, ok? E aí, o indivíduo vai ou não responder, né, a contento nesse nível, e se ele não responder a contento, ele vai para o segundo nível, né? Se ele não aprender da mesma proporção que os demais, acompanhando de fato aquilo que está se propondo ali na escola. Aí ele passa para o segundo nível. O segundo nível é chamado de intensivo, ou só nível 2 mesmo, né? De RTI. E o terceiro nível é quando o indivíduo não responde adequadamente também ao segundo nível e precisa de mais suporte, é justamente aquilo que nós chamamos de educação especial, certo? Que são esses esforços individualizados. Eu vou explicar aqui um pouquinho melhor para vocês. Mas antes, vocês precisam saber que 3 níveis aqui, ó, 3 níveis de engajamento. Curtir o vídeo também, né? Se inscrever no canal, porque tem muito vídeo legal que estou publicando sempre sobre assuntos correlatos, e clicar no sininho e botar aqui assim, receber todos, para você receber a notificação de todos os vídeos que estão sendo publicados, certo? Os 3 níveis de engajamento que eu espero de você aqui. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, pessoal. Agora, os livros que eu vou mostrar aqui para vocês não são em língua portuguesa, paciência. Se tiver o link para comprar no Brasil, eu vou colocar, porque eu comprei fora, mas se tiver, eu vou colocar. Tá? Melhores práticas do nível 1. Aqui se descreve quais são as práticas. Tem muitos outros. Em inglês tem, sei lá, dezenas, centenas de livros sobre isso, né? Porque, como eu disse, é o que é aplicado no mundo inteiro. Mas em português eu não conheço outros livros com esse mesmo teor, tá? Ele é o nível universal. O que isso quer dizer? Eu chego na sala de aula e eu tenho que implementar a minha aula, eu tenho que dar aula, eu tenho que trabalhar para os meus alunos atingirem certos objetivos, que são os objetivos determinados para aquele ano. Né? No caso do Brasil, a gente tem a BNCC como uma referência e o currículo do próprio sistema. Né? Cada sistema tem o seu currículo, tem sistemas estaduais e municipais. Bom, eu vou lá e vou trabalhar, mas eu não posso trabalhar do jeito que me der na telha. Eu tenho que trabalhar com as práticas com melhor evidência. É claro que existem muitas práticas com evidência, eu vou selecionar aquelas que são mais próximas às minhas convicções pedagógicas, né? Enfim, aquilo que faz mais sentido para mim como professor, para a proposta pedagógica da escola. Então eu tenho um arsenal de diversas práticas com evidência e eu posso implementá-las de diferentes formas também, né, para cada um ter o seu estilo, a sua perspectiva, né, as suas opções. Bom, só que se eu fizer isso da maneira correta, corretinha, redonda, com as práticas com melhor evidência para todos os estudantes, você vai ter estudantes que vão responder adequadamente, vão aprender tudo e vão apresentar todas aquelas habilidades, beleza, show de bola, nível 1, ok. Só que vai ter alguns estudantes que não vão responder da mesma forma. Por quê? Porque são estudantes com mais dificuldade. O que normalmente se faz em um modelo como o brasileiro? Esse indivíduo ele é encaminhado para poder fazer uma avaliação, para receber algum tipo de diagnóstico, para ele receber educação especial. E não é o ideal esse caso. Primeiro, por quê? Porque nós não devemos ficar dependentes de diagnóstico. Por quê? Porque é inadequado do ponto de vista conceitual, do ponto de vista teórico, né? Existem vários problemas nessa intersecção. E por quê? No Brasil, a gente não consegue diagnóstico, é coisa muito difícil. Então você acaba atrasando, atrapalhando a vida dos indivíduos, porque quanto mais tarde ficar essa intervenção, tanto menos efetiva ela será. Né? Quanto antes a gente fizer isso, tanto melhor. Então, a gente deve fazer essa avaliação, essa tomada de decisão no campo pedagógico. Então, não responder adequadamente, não conseguiu ali aprender todos aqueles objetivos que a gente propôs ali para aquele contexto, então a gente vai dar mais suporte para esse indivíduo. Ele vai passar para o nível 2, o nível intensivo. O que significa isso, tá? Então, primeiro deixa eu mostrar aqui. É uma série, uma sequência, né? Uma coleção de livros. Essas aqui são as melhores práticas para o nível 2. Isso aqui são grupos que são, em geral, entre 3 e 5 pessoas e que a gente vai entregar as práticas com melhor evidência não para grupos grandes, mas para grupos pequenininhos. São outras práticas com melhor evidência, algumas são similares, outras não, né? Em que a gente não vai individualizar o processo de planejamento, mas a gente vai estar muito mais próximo daquele indivíduo, vai dar um suporte muito maior para aquele indivíduo que está naquele grupo. E, além disso, ele vai ter um tempo a mais
Então, por exemplo, imagine que o indivíduo está lá no ensino fundamental e ele vai ter segunda, quarta e sexta, 2 horas a mais, né, por exemplo, de apoio ali na escola para desenvolvimento dessas habilidades. É o que mais ou menos no Brasil a gente chama de reforço escolar, mas no Brasil é feito de uma maneira muito equivocada em geral, né? Então, esse reforço ele pode ser por algumas habilidades bem centrais, por exemplo, alfabetização ou operações básicas de matemática, né? Ou dentro da própria alfabetização, sei lá, reconhecimento de sílabas por habilidade específica, né? E aí você tem uma sequência de encontros em que ela será trabalhada, ou por habilidades mais amplas, né? Então, por exemplo, uma habilidade bem ampla, né? Interpretação de texto, ou, digamos assim, português de um modo geral, né? E aí você segue uma sequência, por exemplo, de 6 meses ou de 1 ano para esses indivíduos realmente terem mais tempo para desenvolver melhor essas habilidades aí. Então você pode fazer de várias formas. Inclusive, esse segundo nível ele pode ser dividido em vários níveis diferentes. Tem lugares que dividem o RTI em 5 níveis, 6 níveis, depende. Mas em geral são 3 níveis, tá? Então você tem o primeiro, que é universal, o segundo, que é intensivo, que seria essa aula de reforço, mais ou menos assim, né? Só que sempre com grupos menores, com planejamento bem claro, para aquelas habilidades que o indivíduo tem dificuldade. E aí, tem indivíduos que vão responder adequadamente e vão ali pegar o ritmo dos demais e atingir de fato aquelas habilidades, aí tudo certo, manda bala, show de bola, tocamos para frente, né? Pode ser que ele precise continuar, né, nesse nível intensivo, porque se ele volta a não ter o nível intensivo, ele volta a ficar atrasado, porque talvez ele precise de um pouco mais de ajuda, tudo bem, beleza, ele continua se servindo desse nível 2, e aí você tem os indivíduos que não vão responder adequadamente a esse nível. E aí a gente passa para o nível 3, tá aqui, né, as melhores práticas para o nível 3, esse já é um nível mais parrudo. O que é o nível 3, gente? Educação especial. Então, não vamos confundir educação especial com escola especializada, tá? Educação especial é tudo aquilo que o sistema educacional faz para um indivíduo, público-alvo, né, um indivíduo que precisa desse apoio, para que ele acesse o currículo de maneira equitativa. E isso significa também individualização de processos. Nível 3 é com processos individualizados. Esse indivíduo em grupos pequenos, com apoio muito maior, ele não respondeu academicamente, né, pedagogicamente, de uma maneira a desenvolver todas as habilidades, então a gente vai ter que chegar a esse terceiro nível, ao nível máximo, que é individualizando processos. Essa individualização de processos pode ser 500 mil coisas diferentes. Por isso que o livro é mais robusto aqui, por isso que a gente tem tanta coisa publicada sobre educação especial. Mas neste nível, claramente, ele precisa de um plano educacional individualizado. Um PEI, certo? A gente pode chamar de outros nomes. Eventualmente chama de plano de desenvolvimento individual. O nome não é importante. Só que eu preciso de um plano individualizado. Esse plano precisa ser feito coletivamente. Tem vários vídeos aqui sobre PEI, tá? Vou colocar aqui embaixo para vocês uma playlist que eu já fiz aqui sobre educação inclusiva, tem bastante coisa. E aí eu preciso desse plano, que é um plano coletivo, e esse plano tem certas características, não é um monte de frase de incentivo. Ele é fulano de tal, é uma pessoa muito comunicativa e tem algumas dificuldades que precisam ser trabalhadas no campo cognitivo. Isso, sei lá, que normalmente aparece nos PEIs, né? Umas frases meio genéricas sobre a área que o indivíduo precisa trabalhar, mas um PEI tem características técnicas muito específicas. E esse terceiro nível, ele precisa desse plano educacional individualizado. E vamos supor que nós façamos isso, ou numa escola particular, que tem uma unidade, né, só, ou que uma unidade é muito longe das outras, ou numa rede municipal. Então a gente faz lá prática com melhor evidência. Vamos imaginar assim, ciclo 1 do Fundamental 1. As práticas com melhor evidência para alfabetização e para alfabetização matemática, né, para os comportamentos matemáticos básicos. Aí você tem alguns indivíduos que não apresentam as habilidades ao fim dos bimestres, que são as habilidades que precisaria para desenvolver as próximas que você vai trabalhar. Eles recebem esse reforço, digamos que 3 vezes por semana, né, segunda, quarta e sexta, aí 2 horas.
e aí você vai ter alguns que não vão responder adequadamente, e eles passam a receber um planejamento individualizado, e dentro dessa lógica você pode lançar esses casos no Fundeb, né, para receber 2.4 referência Fundeb, ou seja, registrar na educação especial mesmo, não precisa de um diagnóstico, né, a nota técnica número 4 do MEC, que eu vou colocar aqui embaixo também, ela é muito clara nesse sentido, né? Você precisa ter uma forma educacional, pedagógica de fazer essa discriminação de quem precisa e quem não precisa, né, dessa educação especial. Você não precisa ficar dependente do diagnóstico. Então, se a gente faz um modelo como esse no município, por exemplo, aí a gente está respondendo a duas inquietações e duas excelentes frases de Instagram que são faladas nesses cursos todos, mas de uma maneira prática, objetiva. A primeira é a seguinte: não existe aluno de inclusão e aluno, existe aluno. É isso, existe aluno. E o aluno responde e aprende desta ou daquela forma, e eu amplio o apoio que eu dou a ele conforme ele aprende. Não é um tipo diferente de aluno, né? Que seria o aluno de inclusão. Porque, de alguma forma, esse é um efeito colateral do apoio decorrente do diagnóstico, né? O apoio que a gente oferece em geral, que é decorrente de um diagnóstico. E a segunda coisa é justamente essa originária, né? Que é você fazer uma educação verdadeiramente inclusiva, que ela não esteja submetida à lógica do diagnóstico médico. Ela é submetida às necessidades da própria escola, às necessidades pedagógicas. Então, você tem instrumentos para reorganizar a educação de uma forma que seja consistente com as suas necessidades, com as necessidades de desenvolver as habilidades que foram propostas para aquela turma, para aquele ano, para aquela escola, né, as propostas pedagógicas, tendo aí a possibilidade de você fazer uma implementação, né, uma organização da sua escola ou da sua sala de aula conforme o perfil pedagógico, o perfil, as convicções, né, as opções pedagógicas dessa escola ou desse professor. Então a gente tem uma variabilidade enorme de práticas baseadas em evidências para isso. Esse é o sistema RTI, eu espero que vocês entendam que, obviamente, isso aqui é só uma introdução, leiam esses 4 livros, se possível, que eu acho que dá uma luz muito grande para como reorganizar a educação. E deixa eu dizer uma última coisa que é importante. A educação verdadeiramente inclusiva, né, baseada no RTI, ela não precisa e nem deve ser feita em nível nacional. Ela deve acontecer no sistema. Então, o sistema estadual ou o sistema municipal. Então, se você está no município, que é onde a maioria das coisas acontece, faça a luta política, né? Como gestor, faça a organização, sistematize para o seu município se organizar, se reorganizar a partir do modelo de resposta à intervenção. Esquece, não precisa de nada do ponto de vista estadual ou federal. Nada, não precisa. Porque os sistemas educacionais no Brasil são de competência concorrente, estou falando juridicamente falando. Então, os sistemas têm autonomia. O que precisa saber é se o município, né, no caso de ser município, já enviou uma lei para a Câmara Municipal criando o sistema. É preciso que tenha a Secretaria Municipal de Educação, que tenha o Conselho Municipal de Educação, que envie uma lei dizendo, olha, por meio dessa nós criamos o sistema, não tem nem muito segredo, né? É uma coisa simples, porque aí, à medida que isso acontece, o Conselho pode emitir normas complementares, e aí se pode criar esse esquema, né, de modelo de resposta à intervenção. Tá bom, gente? Eu sei que parece complexo, mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho, gente. A gente tem, aluna, né, tem feito muita consultoria para a prefeitura, para secretarias municipais de educação, e muitas vezes as secretarias, elas querem encontrar uma solução que ela seja técnica, no sentido de treinamento dos profissionais que estão envolvidos nesse processo, o que é muito bom, que precisa realmente acontecer, mas à medida que você não muda a forma que eles interagem com o estudante e a maneira que se organiza o sistema, você acaba tendo uma limitação muito grande. Porque a escola tem uma forma de agir que é muito difícil, que foi desenvolvida num outro momento, que nós não tínhamos educação inclusiva. E aí nós acabamos desenvolvendo uma série de problemas,
né, uma série de obstáculos, entraves para a educação funcionar melhor do que ela funciona. Né? Por exemplo, às vezes você tem o reforço, às vezes até tem na escola, mas aí no reforço é tipo uma professora que está adaptada, que ela passa aquilo que ela quer, e aí a gente não sabe dizer como se o indivíduo se desenvolveu ou não, porque não tem mensuração, e acaba ficando muito complicado. Na sala de recurso é a mesma coisa, você tem 10 profissionais de sala de recurso, né, digamos, em escolas diferentes, e cada um faz de uma forma, e aí você não consegue saber se o indivíduo está se desenvolvendo. Então, tem professores de sala de recurso excepcionais e outros que não são tão bons, ou não são tão bons para um caso, mas são melhores para outro, e você não tem um sistema. Esses próprios profissionais ficam meio sem chão, eles não sabem exatamente o que é requerido deles. Então, quando você tem um sistema, você tem uma previsibilidade do papel de cada um, de como a gente mensura se isso está funcionando ou não, a gente consegue dar salto de qualidade gigantesco, né? Isso que a gente espera que seja desenvolvido no Brasil inteiro. Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. E comentem aqui que outras coisas vocês querem que eu fale sobre educação especial, autismo, né? Se vocês pesquisarem aqui, gente, nesse canal que tem mais de 500 vídeos, tá? Então, se você tiver qualquer outra dúvida que eu não tenha colocado aqui embaixo, põe assim, Lucelmo, autismo, sei lá, adaptação de materiais. Lucelmo, currículo adaptado, avaliação para o PEI. Coloca no YouTube que você vai ver que tem bastante coisa que eu já fiz aqui e que vocês podem aproveitar aqui esse manancial aqui já desses mais de 500 vídeos, tá bom? Um grande abraço, tchau!